Nós não vamos ler o texto todo, mas eu vou destacar algumas partes para a gente ler, tudo bem? Tudo bem. Eu escolhi esse texto em função de algumas questões. Primeiro porque esse texto, já na saída, ele mostra um pouco como é que nasce o exercício filosófico. Como é que nasce esse desejo de tentar descobrir o que é que a gente consegue contemplar a partir das coisas sensíveis, mas que estão nela, mas não estão nelas. E a reflexão sobre a beleza e sobre o belo, você vai já de saída notar um pouco como é que funciona esse exercício filosófico tão marcado na filosofia antiga, tá bom? Então, sobre o belo. O belo dirige-se principalmente à visão, mas também há uma beleza para a audição, como em certas combinações de palavras e na música de toda espécie, pois a melodia e os ritmos são belos. As mentes que se elevam para além do reino dos sentidos encontram uma beleza na conduta da vida, em atos, caráteres, bem como a encontram na ciência e nas virtudes. Há uma beleza anterior a essa. O questionamento que se segue o mostrará. O que faz com que a visão vislumbre a beleza do corpo e a audição seja tocada pela beleza dos corpos? Porque tudo o que está relacionado à alma é belo. Todas as coisas belas tiram a sua beleza de um único princípio, ou há uma beleza nas coisas corpóreas e outra nas incorpóreas? E o que são essas belezas, ou essa beleza? Só até aí nesse primeiro momento. Eu queria que vocês notassem como aí você já nota claramente, marcadamente, esse primeiro momento que faz com que a filosofia nasça. Você olha as coisas e você fala, bom, eu reconheci o belo na coisa, mas a pergunta é, o que é que de mim reconheceu que uma coisa é bela? O que faz com que uma coisa seja bela? Perceba que aqui Plotino fala que a alma é que identifica o belo de alguma coisa. Então parece que quando eu olho alguma coisa bela, ela toca alguma coisa na minha alma e que faz com que eu reconheça que aquilo é belo. E a pergunta que Plotino vai fazer é a seguinte, mas como é que funciona isso? Como é que eu consigo reconhecer o que é essa beleza? É possível considerar a respeito do que é o belo? Essas coisas corpóreas têm uma determinada beleza, as incorpóreas têm uma outra beleza. Essa é marcadamente o primeiro passo que faz com que a filosofia nasça. De olhar as coisas e notar que para além das coisas que a gente vê, existem realidades que são suprassensíveis, que são categorias puramente intelectuais e que tocam a alma. A pergunta é, por que toca a alma? Como toca a alma? E por que de alguma maneira a alma consegue reconhecer a beleza naquilo que está dado no mundo? Ao responder essas perguntas que a gente começa a notar um pouco como é que nasce, ou apresentar essas perguntas, se é a resposta delas, como é que nasce o pensamento filosófico. Tá bom? Tem a ver um pouco com o triângulo, por isso que eu coloquei aqui agora a questão do belo, a partir da ideia do triângulo, vocês percebem claramente isso nesse movimento do texto. Dá para perceber claramente? Já bate no evolucionismo, né? Não precisa nem ser cristão. Se for filósofo, não tem como crer na evolução, no acaso. Vamos continuar aqui na leitura. Certas coisas, como as formas materiais, são belas. Não, perdão, não vou continuar aqui, não, que eu pulei aqui. Vou para a página 30. 30? É a sequência de vocês aí. Então, qual que é a resposta então, que Plotino vai dar sobre isso? Primeiro, ele identifica que existe uma beleza de fato. Então, não é assim, eu vejo no Adarley um cara belo. Eu vejo no Adarley um cara belo porque de alguma coisa ele evoca a beleza. A beleza dele me faz evocar a beleza como ideal. A beleza como realidade ideal. Oi? Ó, toma o seu café aí que eu não vou gostar mais. Pessoal, vamos embora aí. Eu sou uma referência. Você é o belo. Alguns mais, outros menos, né? Existe um padrão. Vem na raspa do tacho. Existe um padrão fixo a partir do qual eu posso medir mais ou menos bem. Sim. E que não está no mundo material. Que não está no mundo material. É a beleza com B maiúsculo. B maiúsculo. É a beleza. É a beleza. E isso está em nós. Nas nossas percepções, de alguma forma. Essa noção do que é o belo e a beleza está em nós.
Porque se não tivesse em nós, nós não reconheceríamos nas coisas o belo. Mas existe a beleza a despeito da aparência das coisas. A gente só reconhece alguma coisa porque já existe. A percepção da beleza. Isso. Mais do que isso, você identifica que existe uma realidade ideal em que nela existe o belo. Como é que eu identifico? Isso é uma memória. É uma memória. O platonismo é uma memória. É uma memória. O O grande desafio do platonismo é rememorar esse mundo ideal. Agora, O exercício filosófico, em alguma medida, se debruça nisso. isso aí é verdade, não há como escapar disso. Agora, a interpretação cristã disso, qual é? É Deus é o padrão. Sim, não, mas assim, trazendo para baixo. Como reconhece? Como é que a gente reconhece isso? Não é pela memória, não é por memórias passadas. É a imagem de Deus? Atributo É isso. comunicativo, Sim, mas a imagem de Deus em nós capacita a ter esse padrão perfeito de semelhança. Não é só a revelação, porque o homem tem essa noção a despeito de Mais semelhança. Ó, Marcos, eu acredito profundamente nisso, cara, que a grande doutrina que faz com que a gente é a Magodei, cara. É a única coisa. Porque o exercício A filosófico, resposta é essa. ele é fundamental. Como é que eu consigo identificar o belo? Quer dizer, existe alguma coisa em mim que faz com que eu entenda essa categoria do belo. Quais são as outras opções? Evolucionismo chuta fora porque não dá para vir. É um absurdo. Qual a outra opção? É a reencarnação. Dentro do contexto religioso, sim. Dentro do contexto aristotélico, não. A beleza é uma coisa que se constrói a partir das coisas que aqui estão. Dentro do contexto aristotélico, a noção de beleza brota do sensível. Então são três. Eu formulo o que é beleza, eu defino. Mas há também um pouco. E na medida, a beleza também é uma coisa que não Mas o problema é que existe um consenso universal. Sim, não Quer dizer, o fator subjetivo não pode ser só ele. Me parece que em Santo Agostinho isso se dá por meio da iluminação, né? A doutrina da iluminação de Santo Agostinho. Não, mas a iluminação aquela ideia de que Cristo é o verbo que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou a iluminação do crente? Não, a iluminação no sentido de que o nosso intelecto não consegue captar as coisas como elas são. Então a gente só reconhece as coisas por causa da iluminação, que daí Agostinho fala de Jesus como a luz incriada, que daí provoca uma luz no meu intelecto para que eu reconheça as coisas como elas são. O que depois Scotus vai discordar. Todo homem, né? Todo homem. Depois dos Scotus vai discordar, dizendo que é o próprio intelecto, aí já tem mais a ver com a imagem dele. Né? No Scotus é o próprio intelecto que reconhece que Deus teria criado um intelecto imperfeito que não consegue reconhecer as coisas. Dá para ir mais para trás. Dá para ir, quer ver onde? Dá para ir em Justino de Roma. A doutrina do Logos Spermatikos. Que é o Logos, a semente do verbo em cada pessoa. Então, capacitando para perceber o verbo. Ou seja, Cristo está atuando em cada indivíduo que vem ao mundo. O Agostinho fala do mestre interior, né? Então, Jesus Cristo está constantemente ensinando, quando ele fala Jesus, não está falando só do cristão, o ser humano, de modo geral, tem a luz incriada, provocando essa iluminação do intelecto para que ele reconheça as coisas. E aí depois o Scott vai discordar dizendo que não, que o Deus já criou o intelecto com essa capacidade de percepção, aí ele se associa com Aristóteles, né? Mas eu acho que uma observação que eu gostaria de fazer nesse ponto é justamente um outro debate, né? A gente recorda do que, né, do Platão? Porque para alguns intérpretes de Platão existe sim um mundo paralelo, digamos assim. Há um mundo onde a alma já esteve lá e agora, depois que ela encarnou, ela então se esqueceu daquilo que viu. E aí, à medida que a gente vai fazendo esse exercício dialético, né, a gente vai relembrando as coisas que a alma viu lá no outro mundo. Isso para alguns intérpretes, mas para outros intérpretes não existe esse mundo. Na verdade, Platão estaria falando do puro intelecto, que não existe um lugar chamado mundo das ideias, onde lá a alma esteve e viu o triângulo verdadeiro, e aí depois quando se encarna ela se esquece, mas ela pode relembrar. Para alguns, na verdade, só está se indo ao intelecto. O mundo das ideias de Platão não é um lugar, são as próprias operações. Exercício mental. Exercício mental.
de construir. Então, e essa é a tendência dos intérpretes hoje. Tem alguns que ainda permanecem com a interpretação de que é um mundo paralelo, mas a maioria hoje caminha na direção de que ele só estava falando de mundo. Isso aí não é o nominalismo? É nominalismo isso. O nominalismo de certa forma está ligado a isso, não é isso, Rodrigo? Do Guilherme de Ockham. Espera só um pouquinho, deixa eu só pegar um trecho aqui. O que é nominalismo? Se olharmos. Existe a realidade, mas existe um padrão mental. Então é reflexo, mas é reflexo de rebate. Você vê e desperta. Aqui. Vê e desperta. Déjà vu. A referência está em você. É você. É o valor do indivíduo. Por isso que o nominalismo é importante para a igreja, porque valorizou o leigo, a pessoa. Não era só uma elite clerical que era reflexo do mundo das ideias, né? O reflexo mais nítido. Mas cada indivíduo era importante. O nominalismo foi fortemente importante para os conceitos de reforma. Então foi no século XVI ou um pouco antes? Guilherme de Ockham é antes, né? Guilherme de Ockham é século XII. Mas se nós olharmos lá para a criação, a percepção de Deus fazendo as coisas e era bom, ele via a beleza da criação. O fato de sermos a imagem e semelhança, todo ser humano vai ter essa capacidade de olhar e falar, era bom. Ou seja, nós não precisamos de um mundo de padrões. É nisso que E não é só o belo, é o correto também. Também. Então, mas aí mudaria a ideia não de que Cristo esteja iluminando minha mente. O fato de sermos imagem e semelhança do Criador, nós podemos reconhecer o que é belo. Mais ou menos isso vai propor dos Scots, vai falar que o intelecto já foi criado com essa capacidade. Senão Deus teria feito um intelecto imperfeito e isso seria... Deus não pode fazer isso. Então, mas aí ele já está contrariando Santo Agostinho, porque Santo Agostinho fala que não, que é a iluminação, é a luz incriada que vai... Porque nós temos um problema, essa percepção. João fala que a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Qual é o sentido disso? O que significa essa expressão? Não é uma iluminação para conversão, porque nem todo homem é salvo. Então aí temos um problema de interpretação bíblica. O que é isso? O que é isso, né? E quando esses comentários... É o problema de só e Magodê. Depois dos pais da igreja vão fazer um comentário, eles vão dizer que ele está errado, né? Então o Scott vai falar que Agostinho só não é bem isso que Agostinho quis dizer. O que ele quis dizer... Nós podemos dizer que em Cristo o homem tem uma percepção mais apurada da beleza. Não, mas o texto fala todo homem que vem ao mundo, basta nascer. Basta nascer neste mundo e ele é iluminado por Cristo. Ou Cristo é uma luz que ilumina de algum modo cada pessoa, cada criança que vem aqui. Senão o ser humano não conseguiria perceber as coisas. Ou seja, isso significa que uma coisa não anula necessariamente a outra. A Imago Dei não precisa anular essa atuação do Logos espermaticos, do Logos, da semente do Logos nas pessoas. Talvez a nossa pessoice esteja mais relacionada à pessoa de Cristo do que nós possamos imaginar. Porque Jesus E nos tornamos mais gente, quanto mais temos contato com esse Logos. Mas como lidar com o fato, por exemplo, de que o incrédulo vê beleza em coisas que nós não vemos? Nós falamos isso. Sim, talvez se essa verdadeira luz ilumina todo homem que vem ao mundo, aqueles que estão mais próximos dela enxergam ainda melhor. É até por isso que Agostinho vai dizer que a gente vai encontrar a verdade no interior, né? Nesse sentido, que há um mestre interior ensinando. Aceitas que Deus está no teu interior e a meditação para chegar nele, né? Medite em si mesmo. Se existe essa iluminação de todo homem, né, é possível a pessoa, pela razão, ela chegar bem perto de verdades, que era o pressuposto dos escolásticos. Chegar bem perto através da razão, até um limite, né? Mas dá para chegar bem perto.